mantemos até hoje. Em termos de tecnologia, isso aqui já avançou, eu mantive isso aqui, mas já avançou. Nós já temos proteína recombinante para isso, nós temos ELISA para isso, mas nada disso serve. Porque nós precisamos de um feijão com arroz que ainda não foi colocado para funcionar. Para funcionar, que eu digo, para ser usado. Então, esse ponto nós temos resolvido. Temos tecnologia. Voltando, identificamos o problema, temos tecnologia. O Brasil hoje consegue, a gente escuta no ministro falando, né, o Brasil hoje tem uma estrutura de defesa sanitária animal, né, em todo o território nacional. A febre aftosa traz para a gente, sem dúvida, um grande ganho que foi toda essa estruturação da nossa defesa. E essa estrutura tem permitido ao Ministério da Agricultura e às secretarias a implantação de outros programas. E aí, essa é uma realidade muito boa hoje, né? Em vez de ter um lugar escuro, área livre de febre aftosa, com vacinação, Santa Catarina, já sem vacinação, e o restante do Nordeste e Norte, em vias também de se tornar livre, sem vacinação, ou com vacinação deles. Consequência disso, o trânsito de animais no Brasil, que eu só estou derivando um pouquinho, mas eu volto. O trânsito de animais do Brasil, de caprinos e ovinos, que se dá, basicamente, da Bahia, Sergipe, para Centro-Oeste, Sul e Sudeste, esse trânsito aí agora vai ser liberado totalmente. Quando todo mundo ficar livre com vacinação, vai ficar liberado. Então, o fluxo de doenças na região, e aqui, sobretudo, o risco maior da galáxia contagiosa, o risco de difusão de doença vai ser muito grande. E destaco aqui, isso é risco maior para a galáxia, não é para a lentevírus, porque para a lentevírus o caminho é diferente. Para a lentevírus, o fluxo que ocorreu nesse tempo foi daqui, ó, do Sudeste, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, que tem rebanhos leiteiros de alta qualidade, vendendo reprodutores leiteiros para matrizes reprodutores para os estados do Nordeste. Então o fluxo era inverso, de lentevírus foi inverso. Daí que todo o programa de aftosa, esse controle de trânsito, ele não nos ajudou para evitar a propagação dessas doenças. Ele até facilitou, porque aqui era livre, tinha certificação e podia vender para a gente lá de todo jeito. E se não tinha nenhum programa que controlasse isso, foi assim que foi se propagando as lentiviroses. Aí o Ministério da Agricultura, em 2004, eu fui parte do comitê, nós trabalhamos no programa, e aí editou, daí que voltar a história do papel, a Instrução Normativa 87, de 2004, instituiu o Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos e estabeleceu, em outra instrução, o cadastro de estabelecimentos. Um programa no papel só diz assim, de hoje em diante, existe um programa de sanidade de caprinos e ovinos, com o objetivo de controlar e erradicar a doença de caprinos e ovinos, define o que é isso e aquilo. Ele não passa disso. O que faz o programa funcionar é o que vem depois, que são os chamados planos. E aí foi trabalhado foi concebido aqui um plano que visava controlar as lentiviroses. Então, era o plano de vigilância epidemiológica e sanitária das lentiviroses. Então, a gente trabalhou nesse programa, viajamos de Brasil afora, criamos expectativa junto aos produtores, criamos expectativa junto às agências de defesa dos estados. Foi feita toda a mobilização, e aí depois que isso maturou, foi para a consulta pública, nós trabalhamos sobre a consulta pública, e foi para o setor jurídico do Ministério da Agricultura. E aí correu. De lá para cá, não foi, isso não saiu, não foi publicado, não foi implementado absolutamente nada, o que para nós é extremamente preocupante. Por quê? Pelo seguinte, o Brasil, acho que a gente tem uma crise de identidade ainda muito séria, sabe? Ora, a gente quer ser do primeiro mundo e faz algumas ações desse jeito, outra hora a gente assume que nós somos do terceiro mundo, do pior que pode ter,
e assumimos e fazemos coisas desse jeito, então a gente fica meio lá, meio cá. Isso acontece com as instituições, né? Então, quando eu peguei esse gráficozinho na FAO, e ver lá como é que eles dizem. Então, tem países, os países desenvolvidos, o foco deles em sanidade animal visa basicamente duas coisas. Então, assim, ó, se conseguir ler aqui dele, que é a inocuidade dos alimentos e o ambiente. Então, já tem essa preocupação grande. Porque as outras coisas... Obrigado. As outras coisas já foram resolvidas. Quanto mais atrasado o país, mais ele foca no lado de cá, que é na segurança alimentar, tem que ter comida para as pessoas, a qualidade não é tão importante, porque o cara está morrendo de fome, comer uma carne que não seja de primeira, do ponto de vista de inocuidade, é a questão de sobrevivência, é quase como uma coisa de um animal, né? Então, os países que são mais atrasados, eles têm preocupação com isso e com a subsistência das pessoas. Então, a gente fica transitando bem lá e cá nesse negócio aqui quando se fala de sanidade animal. E se conseguir ler o texto aqui do lado, o que eles falam é exatamente o que acontece no Brasil. Que se foca fortemente alguns setores, principalmente a exportação, e esquece outro. Então, acho que o Ministério da Agricultura, toda a defesa brasileira, ela tem que ter essa preocupação para que a gente continue sendo e cresçamos como um grande país exportador de alimentos. Mas nós não podemos esquecer a população brasileira que precisa da saúde dos seus animais para sobreviver. Isso é fundamental. Então, esse foco é que nós não temos tido. Nós temos que cuidar com a alimentação dos outros povos, porque de nós são exigidos certificados sanitários, mas não temos o devido cuidado com a alimentação do nosso povo. Aqui um exemplo felicíssimo que eu mostro para vocês, da Bahia. Então, alguns estados, diante dessa lacuna que existe no Ministério da Agricultura, alguns estados têm algumas ações. Hoje, concretamente, em construção, nós temos um programa na Bahia, em Goiás e no Rio Grande do Sul. Essa aqui foi uma matéria de capa da revista do ICA, isso aqui foi em 2010. Então, a ADAB, a EBDA, o ICA e a gente, isso aqui quem ajudou muito aqui foi Lúcia Maia, que hoje está no ICA, que foi do Ministério, e aí nós tivemos todo um trabalho para trabalhar no marco regulatório do Programa de Sanidade da Bahia, Caprios e Ouvidos. E, independente do programa, ele já tem algumas ações. Então, nós visitamos essa associação e vejam só, eles criaram lá de Filho, eles são bem organizados, são criadores da região do Cisal, é uma região que já foi uma região miserável do estado da Bahia, do sertão baiano, que hoje a população tem assim, outras alternativas e fortemente influenciada pela sua capacidade de organização. Então, esse senhor, essa portinha aqui, essa janela, já foi a janela da casa dele. Sabe o que é isso aí? É a janela da sala de ordem. Ele transformou uma casa de taipa na casa de barro, numa sala de ordem. Agora, a sala de ordem, as paredes são todas azulejadas, tudo higienizado, tudo organizado como manda o figurino para uma condição básica de higiene para a obtenção do leite. E nessa associação, eles têm uma escola, e essa escola, eles têm reproduzem animais e distribuem entre os jovens. Eu escutei um jovem que coordena isso, um jovem agrônomo, ele diz assim: professor, ele não sabia nem que eu trabalhava com esse negócio. Nós distribuímos 90 animais. Nós tínhamos 93 reprodutores e matrizes. Testamos para cá e desses 3 deram positivo. Os que deram positivo a gente matou e distribuímos com os jovens 90 animais. Então, vejam que o que significa para o produtor estar recebendo animais sadios. O rebanho dele tinha sido testado pela Embrapa, a gente trabalhando junto com o Josi,
nós testamos o rebanho dele, e os animais são negativos. Esse cidadão, eu vi uma notinha fiscal do lado de cima, pendurada assim, tinha lá 600 e tantos reais, dava 1,2 salário mínimo, com 20 cabritos, 40 cabras. Ele tinha, mas em lactação acho que eram umas 20 cabras, mais ou menos. Então, é justo que um cidadão como ele, que é outra história, chegue, tome dinheiro do Banco do Brasil, logo público, ali política pública, tome dinheiro do Banco do Brasil, no ponto Pronaf, compre meia dúzia de animais, um bode, 3, 4 cabritinhos, leve para a sua criação e leve junto com isso uma doença que ele não tinha e que chegue lá, depois de 6 meses, isso é um vinho. O bode incha as patas e ele diz, o que é que eu faço? E a agência de defesa, o que é que vai dizer? Sabe que é positivo para a carne, que testou? Vai fazer o quê? Matar o bode do cidadão, sem indenizar? Vai dar outro animal para ele? Enfim, não se sabe o que deve ser feito. Então não é justo que nossa agricultura familiar, e daqueles 90 e tantos % do rebanho brasileiro, aquele rebanho, ele é quase todo criado por agricultores familiares. Então, falar do programa de sanidade para caprino e ovino no Nordeste, e caprino particularmente, é falar de agricultura familiar. Com o que estava sendo proposto, eu acho até que era meio complicado o que estava sendo proposto, mas se a gente simplificasse, e naquela época, em 2004, tivesse editado, porque quando vai construir um documento desse, é uma trabalheira desgraçada, né? Mas se fosse possível, o Ministério escreveu um livro. De hoje em diante, só transita entre os estados animais soro-negativos para CAI, ponto. E colocasse assim em prática, nós tínhamos evitado o fluxo de animais positivos que ocorreu na direção do Nordeste e na direção de outros estados que são emergentes. Eu vou contar para vocês um caso também, para vocês verem como é que a coisa funciona. Um estado do Centro-Oeste estava implantando o diagnóstico de cárie. E aí, a pessoa que fez os primeiros testes ligou para mim e disse, professor, deu 95%, 92%, eu acho, 90% de positivo. Tem alguma coisa errada, porque eu trabalho com anemia há 20 anos, tenho prática no laboratório e nunca vi uma coisa dessa. Aí eu disse, olha, faça o seguinte, procure saber direitinho qual a origem desses animais. Resultado, ela rastreou, eram 2 rebanhos que estavam sendo estabelecidos, 2 criadores se juntaram, contrataram um atravessador que comprou cabras em Minas Gerais e São Paulo. Não precisa dizer que esse cidadão agiu de má fé. Comprou as cabras positivas de refúgio, que não tinha sintomatologia clínica, e vendeu para outro estado. Então, essa é um exemplo de como a coisa se propaga. Em termos de perspectiva, se a gente tivesse minimamente praticado ações, a gente poderia pensar nisso aqui, ó. Primeiro ponto, rapidamente, estou acabando. Primeiro ponto, evitar a introdução, novas introduções nos estados. O que já foi, não tem mais jeito. Segundo, controlar os rebanhos leiteiros, porque não tem como pensar em erradicar uma doença complexa como a cárie. Isso aqui é fundamental, porque a partir dessas ações, nós preveniríamos a propagação dos rebanhos tradicionais da região, Nordeste sobretudo, quanto à grande população caprina, e teríamos um controle progressivo do problema. Nos ovinos, a coisa é mais confortável, rapidíssimo para acabar. No Rio Grande do Sul, eles vão ter mais dificuldades. Mas, considerando o restante do Brasil, como a prevalência é baixa, o problema então não é tão sério como em caprinos. Porém, é fundamental que se faça ações, porque nós estamos propagando hoje, aos 4 cantos do mundo, que temos o melhor ovino de lanar do mundo, para vender, para exportar, para criar, para produzir carne, para tudo em condições tropicais, e não temos prezado pela saúde desses animais. Temos dado leite de cabra, um cárie, para os cordeiros. Então, ações aqui também são necessárias, e para agregarmos valor, chamado sanidade, ao nosso material genético, que já vem sendo trabalhado há muito tempo. Só em relação a agregar valor, ciência
tecnologia foi feita, tecnologia, já passando da ciência, foi feita para nós usarmos, e no caso particular da agricultura, para nós agregarmos valor aos nossos produtos. E eu fiquei impressionado. Quando eu olhei o anuário da FAO, 2013, aí eu ia passando, procurando coisa do mercado internacional. Aí eu fiz uma figura das rotas econômicas grandes do café. O pessoal falou aqui ontem do café, né? Minas Gerais tem tradição do café, né? É uma coisa muito importante para a gente. Sabe onde é que o Brasil aparecia? Não aparecia. A rota mais forte era da Suíça, dos Estados Unidos e da Alemanha. Nós não vendemos café, nós vendemos grão de café. Eles vendem café processado. Então isso chama-se tecnologia, chama-se agregar valor. Nós temos que agregar valor a nossos produtos, animais, com sanidade. Muito obrigado. Eu agradeço ao professor Roberto, palestra dele, e nós vamos passar em seguida, nós estamos um pouquinho atrasados, mas vocês seguram a barriga um pouquinho para o almoço, nós vamos fazer a mesa redonda. E, para tanto, eu convido o doutor Marcelo e a Marina Issa. Ok. Quem tiver perguntas, a fazer à mesa. Professor Rinaldo, quanto tempo após a infecção é necessário para detectar um animal positivo pelos métodos sorológicos, fixação, complemento de ELISA e pelo teste Maleína? 2. Existem dados que permitem estimar a porcentagem de animais que apresentam a forma subclínica da doença? Com relação à primeira pergunta, a gente tem dados de alguns casos que a gente fez na população experimental que a partir do 14º dia da infecção a gente já consegue detectar os anticorpos circulantes contra a Burkholderia mali, isso em níveis detectáveis na fixação por veneno. E o que mais foi? Com relação aos animais subclínicos, daí é uma situação um pouco mais difícil, porque a gente sabe que isso existe, e esses animais portadores subclínicos, eles contribuem já para a disseminação da bactéria no ambiente, pode ser uma fonte de infecção, e a gente ainda, com a sorologia, algumas situações podem gerar dúvidas, e por isso que que o Ministério coloca sempre uma segunda possibilidade de complementar esse diagnóstico, ou seja, na situação que o animal não tem sinais clínicos e é uma sorologia positiva, a gente sempre utiliza o teste da maleína para tentar colaborar com esse diagnóstico. A gente vê também com relação a esses animais subclínicos, que geralmente é uma quantidade pequena de bactéria, que o exame bacteriológico talvez tivesse limitações desse diagnóstico.
mas, em contrapartida, a gente vê, e é uma expectativa nossa, justamente para a padronização e utilização de técnicas moleculares, que eu acho que poderia auxiliar bastante o diagnóstico, principalmente desses animais com infecção subclínica e que tivesse, talvez, alguma dúvida também no teste sorológico para detecção desses anticorpos. Não sei se foi suficiente. A maleína, geralmente, ela acompanha o animal infectado, tanto natural quanto experimentalmente, a resposta dele, tanto de anticorpos quanto a resposta celular, acompanha. São bem, geralmente é esse período que a gente espera já encontrar um animal positivo. Evidentemente que tem algumas situações que a gente pode usar o método diagnóstico, a sorologia, o animal pode ser negativo e já ter a bactéria. E daí esses animais realmente escapam do diagnóstico, do controle. Né? Para o professor Diomedes, são perguntas da professora Maria Aparecida Escantambulo, da Universidade Federal de Viçosa, sobre questões que a gente estava discutindo hoje de manhã, principalmente relacionadas a projetos que ela está desenvolvendo no laboratório dela. Em relação ao uso de sêmen, onde estaria a micobactéria? Estaria intracelular? Poderia estar livre no sêmen? Bem, eu não sei assim dizer se ela está. Ela na verdade é uma bactéria intracelular, né? Que ela está dentro disso aí. Agora, com relação à transmissão, isso não tem ainda uma confirmação que isso possa acontecer. Isso já foi isolado, né? Mas pela patogênese que a bactéria faz, ela se torna intracelular. Digo isso. Agora, no sêmen eu não sei, assim, não tem esse dado ainda. Não sei se os outros colegas podem ajudar. No sêmen, como é que ela se comporta. Tem mais uma pergunta sobre a mastite. Se teria algum dado de mastite com a bactéria por forma ascendente ou só por forma descendente? Porque, não sei, a bactéria é introduzida pelas células M da placa de Pai, eu não sei se teria alguma possibilidade de ter uma mastite relacionada à bactéria de forma ascendente. Não, assim, esses casos assim, que eu apresentei com relação à mastite, isso foi em 2 casos, em 2 vacas que tinha para tuberculose clínica, esses animais apresentavam. Isso a gente vê na literatura que chega uma fase em que o animal não consegue mais revelar, que possivelmente essa bactéria pode entrar via sanguínea, chegar a diferentes órgãos. Isso poderia ser pela forma, né, no caso, não ascendente, né, via hematógena poderia chegar. Isso é uma suposição, mas são coisas que a gente tem que ainda estudar, porque nós não temos uma confirmação se aquele caso de mastite foi causado pelo micobactério ou se por outros agentes. Professor Diomedes, eu gostaria de perguntar aqui também qual que é o percentual de animais infectados, qual a idade desses animais e com relação ao diagnóstico sorológico, a sensibilidade e especificidade. Bem, assim, com relação ao rebanho que nós fizemos, que nós estamos usando isso, a gente ainda está fazendo. Com relação ao PCR, ela é alta, né? Isso a gente está concluindo agora e eu acredito que um rebanho onde teve casos clínicos, nós temos aí em torno de 30% a 40% de animais positivos no PCR. Isso é uma amostra pequena que a gente está fazendo com relação a búfalo, né? E isso nós não sabemos assim ainda avaliar, porque com esse teste que nós estamos fazendo de biópsia retal, fazendo PCR, aí a imunohistoquímica, esses resultados acabaram de chegar, e eu ainda não fiz para a gente avaliar, no caso, a sensibilidade e a especificidade desse teste, né? Nós estamos achando que isso, alguns testes, por exemplo, vai depender um pouco da forma como você coleta, do local que você coleta, do período em que a doença se encontra. Então, eu acho que isso ainda tem que ser equacionado para que a gente possa responder essas perguntas com mais certeza. Agora, nessas fazendas em que a gente tem animais clinicamente já com enfermidade e que a gente consegue, na pula retal, coletar, o PCR tem sido o teste melhor, com uma boa especificidade. Deixa eu aproveitar a pergunta do Marcelão e perguntar sobre a MAP de novo. Professor, você tem alguma experiência em relação ao teste de ELISA para tuberculose em bovinos?
em relação à reação cruzada nesse teste para animais que são tuberculosos. Não, eu não tenho esse dado, né? Como eu falei, eu ainda não trabalho muito tempo com esse mexe com a ELISA para a gente fazer isso. Com relação à tuberculina, a gente tem visto muitos animais reagir à prova aviária, né? Isso a gente tem visto. Mas, assim, para a gente fazer esse confronto dentro desses testes, a gente ainda não tem dados para isso. Só para fazer uma complementação aqui, porque a gente está trabalhando em conjunto com o professor Diomedes, e a gente tem hoje no grupo uma pessoa, uma pós-doutoranda, justamente para trabalhar com a paratuberculose em búfalos. Então, a primeira expectativa nossa é com relação à padronização de uma ELISA para diagnóstico da paratuberculose em búfalos. Parece que é diferente um pouco desse teste. Que a gente viu, inclusive, nos dados que o professor Diomedes apresentou, lá no estado da Paraíba, foi realizado um levantamento da paratuberculose em pequenos ruminantes utilizando o kit que é indicado para bovinos. E, então, eu confesso para você que quando eu vi aqueles resultados, que acho que tinha mais de 60% de animais sorologicamente positivos, eu fiquei na dúvida, porque eu acho que tem que estar muito bem padronizado, inclusive o ponto de corte que você vai utilizar para outras espécies que não bovino, porque o teste foi padronizado para a espécie bovina. E também com relação à sorologia,